Bom, vamos lá para mais uma aula aqui do módulo de nutrição avançada. E hoje nós vamos conversar sobre do planejamento à recuperação, desvendando os segredos das refeições pré, intra e pós-treino. Aqui, o objetivo dessa aula é trabalhar a extensão da importância de certos conhecimentos para que você determine o que você vai ter nessas refeições. Vamos lá? Vamos começar por dois conceitos bem simples, mas que muitas das vezes são entendidos de forma errada e isso pode alterar sua alimentação desnecessariamente. O primeiro, que é o mais conhecido, é o índice glicêmico. No que consiste o índice glicêmico? O índice glicêmico ele vai ser avaliado pela velocidade que quando você come um alimento que tem carboidrato, ele é digerido e o carboidrato ele é glicose. Tanto que a gente faz exame de glicemia. Quando a glicose ela é absorvida no trato gastrointestinal e chega à sua corrente sanguínea. Sendo assim, vão ter diferentes tipos de índice glicêmico de acordo com os alimentos. A gente aqui tem umas imagens mais comuns na internet que você vai ver separado assim, ó. Baixo, médio, alto índice glicêmico. O que significa o alto? É que a glicemia, a glicose vai chegar muito rápido no seu sangue. O médio, de uma maneira mais moderada, e o baixo vai demorar bastante para chegar. Isso aqui, às vezes, também é muito utilizado como parâmetro para você entender que você vai ter mais fome mais rápido. Porque se o alimento ele passa muito rápido pelo trato gastrointestinal, quer dizer que você está fazendo a digestão rápido e aí a sinalização de saciedade vai ser prejudicada. Por isso que aqui no alto estão aqueles alimentos que são mais industrializados, que são mais fast food. Por isso que eles geralmente a gente manda reduzir o consumo. A gente pede para que reduza o consumo. Mas, visto que o índice glicêmico, de certa forma, ele tem uma fragilidade, foi feito a carga glicêmica para corrigir esta fragilidade. A carga glicêmica ela utiliza em consideração a quantidade de carboidratos presente naquele alimento. Porque, vou pegar aqui de exemplo a melancia. Ela é alta em índice glicêmico e baixa em carga glicêmica. Como é que a gente pode entender isso? A quantidade de carboidrato presente em 100 gramas, aqui é corrigido por 100 gramas, em 100 gramas de melancia é de aproximadamente 7 ou 8 gramas de carboidrato. Então, você imagina só, você tem um copo de água. Um copo de água para um balde. O balde é o seu corpo. Nesse copo, ele está meio cheio de um copo de 200 ml. Se eu jogar esse 100 ml num balde, vai encher o balde? Acredito que você pensou que não. É por isso que a carga glicêmica da melancia é baixa. Porque em 100 gramas de alimento tem pouco carboidrato, tem 8 gramas, 7 gramas de carboidrato. E é esse o raciocínio. Não é só tão importante quanto a velocidade que essa glicose vai chegar ao sangue, é a quantidade que vai chegar ao sangue. Como a quantidade é muito baixa, a carga glicêmica é baixa. E aí a gente corrige essa lógica de pensar só no índice glicêmico. Claro que tanto que esse cálculo leva em consideração o índice glicêmico. E aí também tem um outro ponto. Quando a gente pensa em índice glicêmico, a gente não pode pensar que a gente está comendo algo isolado. Se você vai ver na internet, você fala assim, o pão branco tem um alto índice glicêmico. De fato, ele tem. Mas, por outro lado, você precisa entender que geralmente você não come um pão puro. Se você não come um pão puro, você vai ter a proteína, você vai ter a gordura. Você fazendo uma refeição mais completa, você vai lentificar essa digestão e não necessariamente precisa ter uma carga glicêmica baixa. O alimento pode ter um alto índice glicêmico, mas com a proteína e com a gordura, você lentifica aquela digestão e aí a glicose demora mais para chegar no sangue, diminuindo a velocidade que você vai absorver essa glicose, diminuindo o período que você teria fome. Certo? Deixa eu sair aqui. Eu não vou fazer corte, cocei o nariz aqui, mas eu não vou fazer corte igual eu faço para Reels, Instagram, porque isso aqui é para ser uma aula mesmo, assim, direto. Se eu errar alguma coisa aqui, eu vou me corrigir e vou seguir. Porque aqui é para aprofundar o conhecimento, não é para ser aquele negócio raso e rápido, não. É claro que eu não vou aprofundar muito, mas eu vou tentar trazer o conhecimento para você ter ele dentro da sua cabeça e você lá na frente tome as melhores decisões sozinho ou sozinha. Aqui a gente vai falar um pouco, eu sei que não se assusta com essas imagens. Eu sei que aqui parece um pouco mais técnico, mas eu vou resumir bem. A gente vai falar um pouquinho sobre digestão e estocagem. A digestão, eu trouxe essa imagem aqui que é do livro de Fisiologia Gastrointestinal, aonde o livro mostra a questão do tempo de digestão, e aqui eu estou me atendo à fase de esvaziamento gástrico, ou seja, a parte do estômago. Uma solução de glicose, que pode ser água com açúcar, que geralmente é isso, é o teste,
demora 1 hora para poder passar a parte toda dela de esvaziamento gástrico, no caso no estômago, 1 hora. Se for uma solução de proteína, que é, por exemplo, whey protein, são 2 horas. Se for uma refeição sólida, mesmo que um pouco mais pastosa, você vai. Vamos botar que se fosse mais pastosa, seria aqui no meio, aqui na meiuca, daria tipo 2 horas e meia. Uma alimentação mais sólida, 3 horas. Uma alimentação bem sólida, tipo a carne mesmo, vai ser 3 horas e meia. Olha o tempo que você demora só para poder passar no seu estômago. Ainda tem que passar pelo intestino, por grande parte do intestino para ser absorvido. E aí ganhar corrente sanguínea e aí ser utilizado. Então, desse slide aqui, dessa figura, você já entende que fazer uma refeição imediatamente antes do treino, ela não vai ter esse impacto tão grande no exercício. Existem certos esportes que você aproveitar dessa lógica, mas para a maioria, para a esmagadora maioria, fazer uma refeição pré-treino não vai ter tanto impacto no desempenho. E aqui do lado tem um outro corte de um outro livro de fisiologia do exercício, que ele traz alguns fatores que vão impactar na velocidade do esvaziamento gástrico, como o volume que você vai estar consumindo, conteúdo calórico, a osmolaridade, o próprio exercício, que tem liberação de certos neurotransmissores e hormônios que vão lentificar o processo de digestão, porque você está num processo de contração muscular, você está num processo de desempenho. O seu corpo não faz sentido para ele ficar fazendo digestão nesse momento. Então, assim, se você fez a refeição antes do treino e você está com isso aqui diminuído, você entende que é mais alguns fatores que vão impedir que você tenha um melhor aproveitamento desse fornecimento durante o treino. Por isso que existem momentos certos para poder fazer esse tipo de estratégia, que a gente vai começar mais para frente. Carboidrato, sódio e osmolaridade. Essa é a parte que eu vou dar uma puladinha porque é um pouco mais técnico que você não vai entender tão bem. A reposição de glicogênio, ela leva tempo. Uma ingestão ótima de carboidrato repõe as reservas de glicogênio com um ritmo de aproximadamente de 5 a 7% por hora. Até mesmo em melhores circunstâncias, serão necessárias pelo menos 20 horas para repor as reservas de glicogênio após o exercício capaz de depletá-lo. Tudo bem que a maior parte dos exercícios não são capazes de depletá-los, mas a depender, vai ter uma corrida aí, você fica fazendo tiros, e aí vai depender da modalidade de exercício, que a gente vai começar também mais para frente. Mas aqui eu trouxe esse corte do livro também de Fisiologia do Exercício, para você entender que até para você sintetizar o glicogênio muscular demora muito tempo. E aqui a gente está falando mais da parte de estocagem. Agora a gente vai falar um pouco dos estoques de energia que a gente tem, para você entender que a gente não depende só da refeição pré-treino. Nós temos principalmente 4 maneiras de estocar energia. No caso que são 4. E o lactato ele não é estocado, ele é produzido durante o exercício. O glicogênio hepático é a forma que a gente estoca a glicose para poder fornecer durante o período de jejum. E é por isso que quando você está em jejum você não apaga. A gente tem ali esse fornecimento de glicose e o fígado também faz o processo que a gente chama de gliconeogênese, que é formar a glicose a partir de da reserva de estoque de glicogênio hepático. Também nós temos o glicogênio muscular, que diferente do fígado, o fígado ele tem mais essa função de doar essa glicose para poder fornecer energia para o cérebro, fornecer energia para a hemácia, porque são células e órgãos que dependem necessariamente, exclusivamente de glicose para funcionar adequadamente. O cérebro ainda aproveita um pouquinho de corpos cetônicos, mas ele precisa de majoritariamente glicose. E aí, o músculo, o glicogênio muscular, ele é só para o músculo. Ele é egoísta, o músculo é egoísta. Você vai ter aquele consumo de carboidrato que vai ser estocado no músculo, que só vai ser utilizado adequadamente quando você estiver treinando. Então, não pense que se você está fazendo um déficit calórico, que necessariamente você vai ficar sem glicogênio muscular. Não. O seu corpo vai estocar glicogênio muscular e isso vai ser utilizado durante o exercício. E nós temos também a creatina fosfato, que é por isso que você toma creatina. A creatina fosfato, ela está presente em alimentos de origem animal, como carnes, ovos, frangos, e a gente consome normalmente de 1 a 2 gramas já na dieta. Só que os estudos mostram que quando a gente suplementa, né, já vem da palavra, a gente tem mais benefício. Mas o creatina fosfato que fica estocado no músculo é utilizado para exercícios de explosão e de força, como a musculação.
ou na corrida, quando você está iniciando a corrida. Depois a gente tem uma troca metabólica para aproveitar de outros substratos energéticos, como o glicogênio hepático e como os ácidos graxos, que a gente vai falar agora. Os ácidos graxos, eles são utilizados principalmente nos momentos de exercício que você está respirando bem. Na musculação, é o que a gente fala para o pessoal, ó, por que você não gasta tanta caloria e por que você não gasta tanto glicogênio muscular sempre? Porque quando você está fazendo exercício, você não está só fazendo contração. Você está respirando entre as séries, enquanto você está descansando. Então você também está utilizando ácido graxo. Você não faz a série o tempo inteiro, às 1 hora. Você precisa descansar para respirar para poder conseguir fazer mais uma série. Então, a gente tem essa mistura metabólica. A gente vai utilizar os ácidos graxos, a gente vai usar o glicogênio hepático, a gente vai utilizar o glicogênio muscular e a gente vai utilizar a creatina fosfato. E também o lactato, porque o lactato ele é uma forma que a glicose capta um íon de H+, tá meio técnico, eu sei. Mas é só para exemplificar que aqui, ó, na imagem, ó, o lactato ele é uma glicose com íon de H+, que vai voltar para o sangue, vai chegar no fígado e vai voltar a ser glicose. E aí ele pode ser tanto estocado como glicogênio, como voltar com a forma de glicose para o músculo reaproveitar e fazer esse processo de novo durante o exercício, porque é um processo rápido, que é para fornecer mais rápido energia para o músculo. Fora que também tem mais uma via, que é quando você utiliza aminoácido para poder produzir glicose no fígado. Ou seja, são diversas maneiras que você tem de produzir energia. E cada esporte vai mostrar que você demanda mais de um substrato e de mais de uma necessidade devido à intensidade e à duração. Aqui ao lado é um corte do livro Tratar de Obesidade, que ele traz uma comparação entre as reservas corporais dos macronutrientes em indivíduos obesos e não obesos. À esquerda nós temos o indivíduo magro de 70 quilos. Vocês podem ver que a gente vai ter, um indivíduo magro, 500 gramas de carboidrato, 13.000 calorias de gordura e gramas, desculpa, e 6.250 de proteína. E qual é a principal diferença para o indivíduo que tem obesidade? É quando a pessoa com obesidade ela tem quase a mesma quantidade de carboidrato, porque ela vai ter uma resistência à insulina, que vai diminuir essa captação de glicose e vai ter uma diminuição no que é os estoques de glicogênio muscular. E a quantidade de gordura é o que é o esperado, né? Já que a obesidade é um acúmulo de gordura, está muito maior. E o de proteína também não é tanto diferente. Então você percebeu que a obesidade, a resistência à insulina, quando a gente pensa também na fase de bulking, que você está aumentando a resistência à insulina, essa proporção é que começa a mudar. Uma pessoa que é fisicamente ativa, ela tende a ter uma sensibilidade à insulina muito melhor e ela vai estocar melhor o glicogênio muscular. Mas conforme a pessoa vai ganhando gordura, essa proporção de captação e estocagem no músculo vai diminuindo e vai começando a estocar mais no tecido adiposo. Por isso que é importante você ter uma boa composição corporal e uma boa saúde metabólica para que você utilize os substratos corretos. E esteticamente isso também muda, né? Até porque se você tem uma boa sensibilidade à insulina, o glicogênio muscular está uma aparência de mais cheio, muscularmente falando. Agora, se você tem mais gordura, você não consegue ver a musculatura, ou se você tem mais gordura, você tem o quadro de obesidade, que tende a causar problemas metabólicos, que posteriormente viram doenças, que é aí hipertensão, diabetes e etc. Aqui nós vamos falar um pouco dos gastos e dos sistemas energéticos.